Olá, pessoal! Até agora nós falamos sobre diversos tipos de investimento. Mas antes de decidir como aplicar os seus recursos, é importante responder duas questões. Primeiro, eu tenho recursos para aplicar? Ou seja, eu estou numa posição de poupador? E segundo, qual a importância de aplicar esses recursos? Para responder essa primeira pergunta, é preciso fazer um controle mensal dos ganhos e gastos, para você ter uma fotografia do seu fluxo financeiro e verificar se existe sobra de recursos, ou seja, você é um poupador, ou se existe falta deles, ou seja, você é um tomador. E existem diversas formas de você fazer esse controle, desde anotar manualmente todas as entradas e saídas de recursos, lançar esses valores numa planilha e, mais recentemente, fazer uso de aplicativos, que você consegue linkar diretamente com a sua conta corrente, de forma que ele já faça o input de todas as transações que são feitas com seu cartão de crédito ou débito. Independentemente da forma como você fizer esse controle, é importante que as receitas e despesas sejam categorizadas, porque senão, ao final do mês, você vai saber o quanto você ganhou, o quanto você gastou, mas você não vai conseguir distinguir exatamente qual foi a origem e a destinação desses recursos. E dentre as categorias que estão presentes no dia a dia da grande maioria das pessoas, nós temos, no lado das receitas, o salário, para aqueles que são funcionários, prolabore, para os que têm a própria empresa, e comissões, em geral, para funcionários autônomos. Dentre os benefícios governamentais, o recebimento de pensão e aposentadoria, os bônus e gratificações anuais relacionados a desempenho e os complementos de 13º salário e férias. E no lado das despesas, nós temos aquelas relacionadas à moradia, como aluguel ou prestação de imóvel para os que fazem financiamento, as contas de consumo relacionadas à água, luz, gás e telefone, transporte por meio do combustível para quem utiliza o carro, ou transporte público, com a passagem de ônibus e metrô, os impostos relacionados aos bens, como IPTU e IPVA, a alimentação, incluindo supermercado e também alimentação fora de casa, e educação, entre cursos, colégio e faculdade. Então, primeiramente, é preciso comparar o total de receitas com o total de despesas, para determinar se o seu saldo é positivo ou negativo. E essa situação de sobra ou falta de recursos pode variar de um mês para outro. Por isso, é interessante você montar essa fotografia olhando um período de 6 a 12 meses, para saber se a tendência é mais de sobra ou falta dos recursos. Então, você pode fazer um levantamento retroativo. O ideal é olhar sempre 12 meses para trás, porque aí você consegue verificar aquelas receitas e despesas que geralmente são sazonais e acontecem uma vez por ano, épocas em que existe um reajuste, de forma que você consiga ter uma posição mais clara sobre a sua situação financeira. Uma forma de analisar melhor essa tendência é classificar as categorias de receitas e despesas em dois grupos, recorrentes e não recorrentes. O termo recorrente refere-se a algo que tende a se repetir, ou seja, receitas e despesas que tendem a aparecer todos os meses. Então, por exemplo, no caso das receitas, para quem é assalariado, o salário recebido todos os meses é uma receita recorrente. Já para quem recebe algum benefício do governo, a pensão ou a aposentadoria também são valores recorrentes. E do lado da despesa, a gente tem o aluguel, o combustível e também a alimentação, que tendem a ser recorrentes todos os meses. Já no caso dos não recorrentes, não existe essa dinâmica de repetição e tendem a ser movimentos esporádicos. Então, por exemplo, do lado das receitas, a gente pode considerar o recebimento de um bônus ou gratificação, que é anual e depende do seu desempenho. Provavelmente você só vai receber daqui a um ano e não é garantido, pois novamente vai depender do seu desempenho e da empresa onde você trabalha. Já no lado das despesas, vamos considerar alguns eventos como uma doença na família ou um carro que quebra. Em geral, não são eventos que se repetem todos os meses, então deverão ser considerados como despesas isoladas. Assim, para definir se no seu orçamento mensal a tendência de saldo positivo ou negativo, é preciso focar nas receitas e despesas recorrentes. E se a tendência de saldo negativo, quando você computa todas as receitas e desconta as despesas, como você pode fazer para reverter essa situação? Para entender melhor onde é possível ajustar para que o orçamento mensal seja positivo,
é necessário classificar as receitas e despesas recorrentes em outros dois subgrupos, fixas e variáveis. Em geral, para os assalariados e aqueles que recebem benefícios como pensão e aposentadoria, os valores são fixos e tendem a ser reajustados anualmente de acordo com algum indexador específico. Então, no curto prazo, não é possível ajustar esses valores. Já no caso dos profissionais autônomos e aqueles que possuem negócio próprio, nem sempre é possível especificar com precisão qual vai ser a receita mensal, porque ela pode depender do número de horas trabalhadas, projetos entregues ou do resultado financeiro da empresa. Se por um lado isso pode gerar mais incerteza, também dá mais flexibilidade para que esse tipo de profissional aumente as suas receitas, aumentando a carga de trabalho e o seu esforço comercial. Porém, ao tentar equilibrar o orçamento, em geral é mais fácil focar nas despesas, sobre as quais a gente tem mais controles. Por isso é importante fazer essa classificação entre despesas fixas e variáveis para poder definir no curto prazo quais delas podem ser reduzidas e até eliminadas. As despesas consideradas de natureza fixa, como o aluguel, a prestação de financiamento do imóvel ou de um veículo, os impostos como IPTU, IPVA e plano de saúde, são difíceis de ser ajustados no curto prazo, porque em geral eles também são reajustados anualmente e não costuma ser muito eficiente você mudar toda hora. Então, no caso do aluguel, você pode ter uma multa se você encerra o contrato muito cedo. Os planos de saúde têm carência quando você inicia o contrato com uma nova empresa. IPTU e IPVA são com base no valor dos bens que são definidos anualmente pelos governos. Então, esse tipo de despesa não vai poder ser ajustada logo de início. Já as despesas classificadas como variáveis tendem a ter o seu valor associado ao consumo. Então, por exemplo, transporte, alimentação, contas de consumo como água, luz, telefone. Quanto mais você usa, maior o valor. Então, essas sim são possíveis de ser atacadas no curto prazo. Enquanto algumas categorias podem ser eliminadas em casos mais urgentes de reequilíbrio orçamentar, como por exemplo lazer, alimentação fora de casa, cinema, viagens, alguns cuidados pessoais como manicure, cabeleireiro, academia e vestuário, outras vão poder ser reduzidas, mas não totalmente eliminadas, porque são necessidades mais básicas, como por exemplo água, luz e telefone na sua moradia. E existem por aí muitas dicas padrão de o que cortar, como ajustar o orçamento, mas é importante fazer uma análise individualizada, porque só você vai saber o que você pode e está disposto a cortar no curto e médio prazo para poder equilibrar o seu orçamento, e isso impacta diretamente o seu padrão de vida. E nesse processo todo de análise de receitas versus despesas, orçamento, você pode se pegar questionando, mas afinal de contas, por que eu tenho que ter sobra de recursos? Se as minhas receitas são mais ou menos parecidas com as minhas despesas, eu estou numa situação confortável, posso manter meu padrão de vida, tenho um emprego estável, não pretendo viajar, nem comprar imóvel, nem veículo. Então, eu não preciso aplicar, certo? Bom, enquanto as coisas correrem conforme o previsto, esse raciocínio parece certo. Mas o problema é que a vida também é feita de imprevistos. Por exemplo, a perda de um emprego pode reduzir drasticamente as suas receitas, enquanto que um problema grave de saúde na família pode aumentar muito o nível das despesas em pouco tempo. Então, ter uma reserva de recursos ajuda a equilibrar o orçamento nesses momentos de mudanças bruscas. Além disso, a tendência é de que as pessoas vivam cada vez mais. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, a expectativa de vida de um brasileiro é de 75 anos e meio, sendo que até 2050, 30% da população vai ter mais de 60 anos. E para aproveitar essa longevidade com qualidade, é importante começar desde cedo a acumulação de recursos para que lá na frente, quando a sua disposição física para o trabalho não for mais a mesma, ou seja, houver uma redução das receitas e as suas despesas também mudarem, com mais gastos com saúde, transporte e cuidados pessoais, o seu orçamento possa seguir equilibrado. Então, uma vez que você equilibrou o seu orçamento e conseguiu ter um saldo positivo para aplicar, isso é suficiente? Bom, aí nós vamos ter a diferença entre juntar dinheiro, que é simplesmente ir acumulando essa sobra mensal de recursos, e investir, que é quando você consegue fazer o dinheiro ser rentabilizado ao longo do tempo, de forma que ele consiga manter o seu poder de compra e, além disso, crescer em valor frente à inflação. E conhecendo melhor como funcionam os diferentes tipos de aplicação, desde a forma como se dá o rendimento, por recebimento de juros, dividendos, valorização no preço, a forma de se fazer isso diretamente você mesmo ou delegando para um gestor profissional e os custos envolvidos,
taxa de corretagem, de administração, de custódia, é possível que você defina se o retorno esperado está condizente com a sua expectativa e com o nível de risco que você está disposto a tomar. Agora, vamos repassar alguns pontos importantes para quem quer se organizar para investir. Utilize algum modelo de planilha ou aplicativo para ajudar na categorização das receitas e despesas. Nós vamos colocar aqui o link para uma planilha bem completa e didática que foi elaborada pela BMF Bovespa. E você pode verificar quais tipos de receitas e despesas se aplicam ao seu caso. Reveja anualmente as despesas fixas, como contratos de aluguel, TV a cabo, internet, telefone celular, seguros de veículos e residenciais. Pois ainda que no curto prazo não seja possível alterá-las, é possível renegociá-las nas janelas anuais antes dos reajustes. Não faça cortes drásticos, a não ser que esteja numa situação emergencial ou com dívidas que precisam ser quitadas. Assim, quando você inicia uma dieta, quanto mais rigorosas forem as restrições, mais difícil será manter a nova rotina, de forma consistente. Os ajustes também são um processo de reeducação. E por fim, busque definir uma meta em termos percentuais das suas receitas mensais para investir. Por exemplo, se você ganha 5 mil, pode estipular que 10% desse valor, ou seja, R$500, será reservado para investir. Assim, isso se torna um compromisso e você não precisa esperar até o final do mês para ver o que sobra para poder investir. É isso aí, pessoal. O planejamento financeiro deve ser um hábito para te ajudar nos bons momentos e também dar suporte durante aqueles imprevistos, além de garantir o seu futuro. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui que a gente responde. Se você gostou, curta e compartilhe. Fiquem ligados. Até mais!